Olá, pessoal! Dando continuidade, então, às nossas aulas da super revisão para a prova do Conselho Tutelar de 2023. Hoje nós estamos na nossa 7ª aula e vamos falar sobre o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Pessoal, primeira coisa que eu acho legal, assim, a gente se situar onde a gente está no conteúdo, tá? Lembrando, então, que nós já tivemos 6 aulas. Na nossa primeira aula, a gente falou sobre os direitos da criança e do adolescente, os direitos humanos, as cartas internacionais de direitos humanos, a nossa Constituição Federal de 88. Depois, na segunda aula, começamos a falar sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Iniciamos falando sobre o que é o Conselho Tutelar, de acordo com o ECA, as atribuições do Conselheiro Tutelar. Fomos para a terceira aula falando ainda de competência do Conselho Tutelar e das medidas protetivas que o ECA prevê para que sejam aplicadas em crianças e adolescentes que estejam em situação de risco. Na nossa quarta aula, nós falamos sobre ato infracional e as medidas socioeducativas que são aplicadas quando um adolescente comete um ato infracional, certo? E depois nós começamos a falar um pouquinho sobre as medidas passíveis de aplicação para os pais irresponsáveis, que também é atribuição do Conselho Tutelar, e entramos na legislação especial. Vimos a Lei 2010, que falava sobre adoção, vimos na nossa última aula a nossa LOAS, que era a Lei Orgânica da Assistência Social, e agora a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre a legislação especial. Por que eu tô fazendo essa retrospectiva do que nós já estudamos? Porque, conforme eu venho falando para vocês desde a nossa primeira aula, quando a gente montou esse material, nós fizemos o material mais completo possível, com todas as possíveis leis que poderiam ser cobradas em editais dessa prova do Conselho Tutelar de todo o país. Mas o que nós observamos em provas, pessoal, é que o que mais é cobrado é sempre a aplicação prática, a atuação prática do conselheiro tutelar. Então, por isso que todas as vezes que eu venho falar sobre alguma legislação, eu falo, olha, aqui a gente trouxe uma explicação, a gente trouxe um conceito, mas você, enquanto conselheiro tutelar, não vai fazer isso daqui. Isso é atribuição do juiz, isso é atribuição do Ministério Público. Por que eu tô dizendo isso? Porque vai ficar mais fácil entender o conteúdo quando a gente for resolver questões práticas e a gente relembrar coisas que nós já vimos. Tudo bem? Pessoal, quando a gente fala sobre SINASE, nós estamos falando de atendimento socioeducativo, que automaticamente se refere à execução daquelas medidas socioeducativas que são aplicadas para os adolescentes que foram condenados em processos por ato infracional, certo? Então, vamos relembrar assim, ó, até 12 anos, uma criança praticou uma situação, uma ação que, se fosse maior de idade, seria um crime. Essa criança responde por não responde por nada porque ela é criança. Ela tem submetida a ela a aplicação de uma medida de proteção. Uma medida de proteção pode ser qualquer uma daquelas medidas previstas no artigo 101 do ECA, sobre as quais nós falamos na nossa terceira aula. Tudo bem? Medidas protetivas para uma criança que praticou uma situação, uma ação que poderia ser considerada crime. Se entre 12 anos e 18 anos, ou seja, um adolescente, pratica uma ação que poderia ser considerada crime, ele é inimputável, ele não pode ter a ele imputada a prática criminal e responder perante a lei penal. Mas ele vai responder um ato infracional. Então, o juiz ele vai ingressar com um processo de apuração desse ato infracional e vai poder aplicar ao final, se demonstrada a autoria e materialidade, ou seja, demonstrado que o adolescente realmente realizou esse ato infracional, o juiz ele vai poder aplicar uma medida socioeducativa. Nós vimos lá quais são as medidas socioeducativas e vimos, inclusive, que o Ministério Público pode fazer um combinado ali com o adolescente, que chama remissão, para aplicar algumas medidas, como, por exemplo, advertência, prestação de serviços à comunidade, reparação do dano, a medida de liberdade assistida, mas outras medidas como semi-liberdade e internação são medidas excepcionais, porque elas tiram a liberdade desse adolescente, e essas medidas excepcionais, elas são cumpridas só em caso de extrema necessidade a partir de um processo judicial. Tudo bem? Qual que é o papel do Conselho Tutelar lá, pessoal, na realização do ato infracional? Adolescente é apreendido porque praticou um ato infracional, foi pego furtando uma casa, é conduzido à autoridade policial, ou seja, a delegacia de polícia, e os pais dele são chamados a retirá-lo ali da delegacia de polícia.
Na ausência dos pais, o conselho tutelar é acionado. O adolescente ele não pode abrir mão desse direito de ser acompanhado pelo conselho tutelar e o conselho tutelar não pode deixar de ir. Então, a participação prática ali do conselho tutelar em se tratando de ato infracional é basicamente acompanhar o adolescente na delegacia. Depois, esse processo ele é todo conduzido pelo juiz e pelo promotor de justiça, tá? E aí tem algumas situações que pode acontecer que na sua cidade tenha algumas casas para o cumprimento de medida socioeducativa de semi-liberdade ou internação. Geralmente acontece assim, o adolescente ali, que é condenado a essas medidas, ele vai ser levado até, por exemplo, vou usar o exemplo da extinta FEBEM de São Paulo, né? Porque nós temos, por exemplo, o SENSE no Paraná, temos o CASE e o CAESE em Santa Catarina. Cada estado vai dar um nome para esse centro de atendimento, para esse centro educacional de cumprimento de medida socioeducativa, tá? Então eu não sei como que vai se chamar ali no seu estado, mas vamos pensar que é aquela prisão de menores, aquela prisão de adolescentes. Então, tal qual foi a FEBEM, que era mais conhecida em São Paulo. Tudo bem? Pessoal, esse regime fechado, esse regime de internação, é como se fosse um presídio. Existem celas, os adolescentes eles ficam ali presos, sem contato com a família, por celular, sem uso de celular. Mas eles têm a obrigação de estudar e a busca ali é de desenvolver projetos e profissionalização para que eles retornem ao mercado de trabalho, para que eles retornem ao convívio social. Tudo bem? Então, quando a gente tem uma medida socioeducativa, o cumprimento dela vai se dar a partir da regra prevista no SINASE. Nós trouxemos, né, bastante conteúdo aqui para que vocês possam ler, caso vocês queiram entender melhor sobre isso. Por quê? Porque a gente não vê muito ser cobrado SINASE na prova do Conselho Tutelar. Então a gente evita trazer muito conteúdo. A gente até buscamos algumas questões que envolvam todos os temas da forma mais ampla possível. Mas assim, para não ficar muito delongando aqui sobre SINASE, vamos só falar rapidinho sobre objetivos, princípios, assim como foi LOAS, né? Toda legislação tem princípios e objetivos, e a ideia é sempre a base, né? Dignidade, ressocialização. Então, se você pensar que a lei, ela sempre vai buscar ressocializar, vai buscar garantir o mínimo, vai buscar a dignidade, vai buscar tirar a criança de situação de risco, você já consegue resolver as questões só com base nesses objetivos, tá? Então vamos fazer uma leitura bem rápida, sistemática desse conteúdo. A partir de agora eu disse pra vocês que a legislação especial, a gente vai trabalhar com leitura sistemática, né? Leitura sistêmica. Lá, quando o conteúdo que a gente reputava mais importante, que é quando a gente fala sobre medida de proteção, medida socioeducativa, medida para pai e mãe e responsável, atribuição do conselho, aquele conteúdo que é mais importante, a gente traz tópicos e exemplos. Agora, aqui na legislação, eu vou passando de uma maneira mais sistemática para que a gente consiga evoluir nesse conteúdo e ir para onde importa, que é atrelar tudo aquilo que nós já vimos aos casos práticos. Então, vamos lá. Objetivo do SINASE, pessoal, garantir o atendimento que o atendimento socioeducativo seja realizado de maneira apropriada e de acordo com os princípios do ECA. Lembrando que você, enquanto conselheiro tutelar, você pode fiscalizar o funcionamento das instituições de acolhimento e de atendimento à criança e adolescente, tá? Então, se na sua cidade tiver um centro de atendimento que para esses adolescentes cumprirem medida socioeducativa de internação, de semi-liberdade, você pode ir lá fiscalizar o funcionamento, fiscalizar se tem equipe técnica, tudo, né, se cumpre os requisitos da lei. Se tem fornecimento de alimentação, se tem condições dignas de habitação ali para os adolescentes que estão residindo, tá? Por meio do SINASE, que é essa lei federal ali que instituiu esse Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, são definidos os princípios que orientam esse modelo de atendimento, né? Como? Aí vamos voltar, eu disse pra vocês que isso daqui aparecia sempre, né? Respeito à dignidade humana, né? Então, toda a base do sistema socioassistencial do Brasil é voltado para a dignidade da pessoa humana, primazia dos direitos humanos, individualização da medida, né? Cada adolescente ser tratado de acordo com a tua medida, participação ativa do adolescente, intervenção socioeducativa e articulação entre os órgãos e entidades envolvidos. A lei também regula as medidas socioeducativas já previstas no ECA. Advertência, prestação de serviços, à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Nós falamos sobre todas elas lá quando falamos sobre ato infracional, tá? Por isso eu não vou rever aqui novamente.
Em resumo, a lei do SINASE estabelece os princípios e diretrizes para o atendimento socioeducativo em conflito com a lei, buscando garantir a reintegração social e o respeito aos seus direitos fundamentais. Tudo bem? Pessoal, por que eu não vou passar todas as medidas socioeducativas de novo? Porque nós já falamos elas tópico por tópico quando falamos de ato infracional e medida socioeducativa. Tudo bem? Então vamos para a próxima lei especial, que é o Marco Legal da Primeira Infância. Pessoal, o Marco Legal da Primeira Infância, ele é uma lei, acho que eu não falei a data da lei do SINASE, né? O SINASE é uma lei de 2012, veja que a gente está avançando, conforme eu expliquei para vocês. O ECA é uma lei de 90, e aí desde então a gente vem avançando com novas legislações para proteger as garantias lá do ECA. E vamos para o Marco Legal da Primeira Infância, tá? O Marco Legal da Primeira Infância, ele é de 2016, então já é uma lei mais recente. E o que é esse Marco Legal da Primeira Infância? Ele vai trazer, pessoal, algumas proteções, inclusive lá pro ECA, alterando de novo o Estatuto da Criança e do Adolescente, para proteger especificamente as crianças até 6 anos de idade. E aí, isso parte de um estudo social e um estudo também de uma questão biológica, por entender que a formação base de um ser humano, a formação mais relevante no aspecto moral de um ser humano, ela vem até os 6 anos de idade, tá? Então, a partir dessa ideia de compreender que o ser em desenvolvimento de até 6 anos de idade, que é aquela primeira infância, é o mais frágil, ele tem que ter uma proteção mais especial. A gente tem esse Marco Legal da Primeira Infância que traz justamente a ideia de uma espécie de campanha e modificações da lei e incentivos para a rede socioassistencial para priorizar o atendimento e olhar com outro olhar para crianças de até 6 anos de idade, tá? Justamente em decorrência dessa importante fase da vida, por reconhecer a importância dessa fase da vida, tá? Então, o que diz o ECA sobre a primeira infância? Vamos pensar assim, ó, a lei, ela vem, ela altera dispositivos do ECA. O que traz o ECA lá sobre a primeira infância? O Marco Legal, ele vai levar para o ECA algumas coisas sobre as quais a gente já falou. Mas, só para que vocês entendam o que é e quais são essas modificações, eu vou falar de novo aqui rapidinho, né? Respeito ao superior interesse da criança. Isso daqui é um princípio, tá? Então, o princípio do superior interesse da criança, ele é levado em consideração sempre. Por exemplo, eu falei pra vocês na aula passada, na aula retrasada, quando a gente falava de adoção, que uma criança ela é adotada quando é constatado que a adoção é o melhor pra ela e não pros adotantes. Uma criança é tirada dos pais quando constatado que ser afastada do núcleo familiar é o melhor pra ela e não pros pais, certo? Então, toda a análise que nós fazemos a partir da primeira infância ou de qualquer situação de risco envolvendo criança e adolescente é sempre buscando o superior interesse da criança. Então, quando vocês lerem qualquer decisão judicial ali, quem já trabalha no conselho tutelar ou na assistência, ou quem vai trabalhar, vocês vão observar que o juiz, ele não vai se pautar em critérios objetivos. Ele vai sempre falar, olha, de acordo com o princípio do superinteresse da criança, ou do melhor interesse da criança, né, entendo que nesse caso, e essa situação melhor atende os interesses do infante ou os interesses da criança. Então, veja que sempre o juiz vai trazer a ideia e vai fazer uma análise da ideia de o que é melhor para essa criança nesse momento. E essa análise é uma análise que tem que decorrer de todo o atendimento de rede, inclusive do conselho tutelar, certo? Respeitando a individualidade da criança, o ritmo de desenvolvimento dela e as especificidades da primeira infância. Né? Especialmente a fragilidade, especialmente a forma de fácil manipulação. É justamente nessa idade, até os 6 anos de idade, que a gente tem, por exemplo, uma maior dificuldade de investigar crimes sexuais, porque a criança ela consegue ser melhor seduzida pelo silêncio, por acreditar em uma punição, por não confiar, por não falar, por esquecer muito rápido como uma forma de proteção. Então, quando a gente analisa ali o Marco Legal da Primeira Infância, as modificações que ele traz para o ECA, é sempre pensando de maneira muito específica quando eu estiver lidando com uma criança de até 6 anos de idade, justamente por esse processo de desenvolvimento de crianças dessa idade, tá? Apoio às famílias para cuidado e educação, fortalecimento de vínculos familiares, estímulo no desenvolvimento integral da criança. Então, veja que a gente sempre trabalha com 2 vertentes, né? Protege a criança, apoia a família para que a criança seja protegida. Muito parecido com tudo que nós já vimos.
Prevenção de situações de negligência e violência. Vamos só pensar aqui, ó. Enquanto eu tô falando apoio às famílias, enquanto eu tô falando de prevenção de situação de negligência e violência, do que eu tô falando? Tô falando da assistência social básica, né? Em tese, se isso daqui fosse lá na nossa LOAS, a gente vai voltar a falar sobre assistência social, mas se a gente fosse lá na nossa LOAS, pensar aqui sobre prevenção de situações e apoio para fortalecimento de vínculos, eu estaria falando do básico, eu estaria falando do PAIF, eu estaria falando do CRAS, né? E aí, se a gente tivesse necessidades, uma situação de violência, aí nós iríamos para a proteção especial da assistência social. Voltando, articulação intersetorial, e aí é tudo que nós já vimos sobre LOAS e SUAS, a importância do trabalho integrado, do trabalho em rede, voltando ao exemplo que eu dei da rede de pesca, que você tem que tecer junto ali com os outros órgãos da assistência social essa rede de proteção. Redução de desigualdades, produção e promoção da equidade, que é o mesmo da igualdade, né? Brincar como necessidade especial para o desenvolvimento da primeira infância. E lembra que eu falei para vocês que quando a gente constata, analisa uma situação de risco de uma criança, em regra, qual que é a nossa visão sobre, essa criança tá ou não em situação de risco? Essa criança, ela tem um suporte financeiro, ela tem alimentação, os pais, eles conseguem prover, ou os responsáveis, de alimentação, de moradia, de suporte financeiro, de educação. Mas essa criança, ela tem espaço para lazer? Ela tem segurança emocional? Ou ela sofre uma violência psicológica? Ou ela sofre uma violência emocional? Essa criança brinca? E aí veja que quando a gente fala sobre o marco legal da primeira infância, como que a gente vai tratar crianças até 6 anos? Criança até 6 anos precisa brincar, precisa desenvolver a criatividade. Então, quando a gente fala sobre o marco legal, com as proteções que o ECA traz ali a partir da primeira infância, o conselheiro, ele vai analisar a situação de risco à luz das necessidades da primeira infância, inclusive de brincar, inclusive de estar num ambiente emocionalmente estável, num ambiente em que essa criança sinta-se segura. Senão, essa família vai ter que ser encaminhada para prover dessa segurança. Tudo bem? Primeira infância e SUAS, né? Aí a gente tava falando, e eu vou repetir aqui só porque tem uma ilustração. Quando a gente já falou lá, nos tópicos acima, LOAS e SUAS. O que é LOAS e SUAS, pessoal? LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. LOAS instituiu o SUAS, que é o SUS da assistência social, que é o nosso Sistema Único de Assistência Social, tá? O que é importante lembrar? O marco legal, ele vai direcionar o trabalho para famílias, para a proteção social básica. Lembra que eu falei aqui? Quando a gente vê apoio à família, fortalecimento de vínculo comunitário, prevenção de situação de violência, o que a gente tá falando? A gente tá falando de assistência social básica, né? E é justamente isso que o marco legal, ele direciona para a proteção social básica. Essa proteção social básica, ela acontece aonde, pessoal? Na maioria das vezes aqui no CRAS, né? Para que serve o CRAS? Vamos sempre pensar, o CRAS, ele também vai vir num trabalho integrado, e aí vai ter aquele atendimento e acompanhamento pelo PAIF. Lembra do PAIF? Que era o programa básico, porque a gente tinha o PAIF e o PAEF. PAEF era do CREAS, que era a proteção e atenção especial às famílias, ao passo que o PAIF era uma proteção e acompanhamento das famílias de um modo geral, tá? Então, no âmbito do CRAS, quem que vai auxiliar nesse fortalecimento de vínculos? Esse programa, o PAIF. Tem o BPC, que a gente também já falou sobre ele, que é aquele benefício para idosos e deficientes. Grupos com famílias e gestantes para fortalecimento de vínculos. Então, vai ter grupo de gestante na cidade, vai ter o grupo de famílias com recém-nascidos. Intervenções no território para realizar um trabalho em rede, ampliar acesso. Por exemplo, é o CRAS que vai desenvolver algum programa para ir nas creches. O município está dando leite, ou tem um programa do governo federal para retirada do leite. Quem que articula tudo isso com as escolas para entender qual que é a demanda? É o CRAS. Atividades coletivas de convívio com gestantes, crianças e famílias no próprio serviço, né, que é o nosso PAIF. A relação com o CREAS, que a gente já falou, que é o trabalho em rede. Serviço no domicílio, incluindo as crianças com atenção com deficiência. Isso ainda não foi implementado como obrigatório em todo o território nacional.
tá? Mas alguns municípios já têm. A gente ainda não tem uma legislação sobre o CRAS realizando serviços domiciliares, mas alguns municípios já têm esse serviço domiciliar, inclusive para atender crianças com deficiência. Outras questões importantes aqui é quando você verifica que a criança ela tem um atraso no desenvolvimento. Esse atraso no desenvolvimento pode demandar um segundo professor em sala de aula, pode demandar um encaminhamento para PAI da cidade. Se não tem um encaminhamento para PAI, eu preciso uma PAI na minha cidade, eu preciso conduzir essa criança até um determinado lugar. Essa condução tem que ser garantida pelo município. Então, quando a gente está falando sobre marco legal da primeira infância, é você pegar todas aquelas atribuições da rede e aplicar para a criança. Sempre em benefício da criança. Qual que é o melhor benefício de uma criança? Qual que é o melhor cenário de uma criança? Uma família bem desenvolvida, uma família estável, uma segurança emocional e econômica. Se você não tem isso, qual que é a primeira medida? Promover essa família. Não conseguir promover essa família, aí você vai retirar a criança de um contexto de violência, certo? Lá no CREAS, a gente tem o PAEF, né, que é o programa de acompanhamento. Aqui a gente tem o CRAS, PAEF, a gente já viu isso lá em cima, né? E CREAS, PAEF. No CREAS, a gente tem o acompanhamento de famílias em situação de violência intrafamiliar, em outras situações de risco. Então, diferente do que é o CRAS, que vem prevenir riscos e vem realizar... vem prevenir riscos e vem evitar que Dei até uma pausa pra voltar aqui pra ler, pessoal, desculpa, tá? Vem prevenir riscos e vem promover o fortalecimento de vínculos, era essa a palavra, pra evitar que a situação de violência ocorra. Já no CREAS, não. No CREAS eu já tenho o risco acontecendo, né? Então aí tem alguns programas do CREAS que pode ser direcionado quando as crianças elas estão em situação de risco, que é o PAEF, sobre o qual nós já falamos lá na parte de Loas e Suas, e o Serviço de Abordagem Social, que é um serviço que é realizado pelo CREAS, que vai visar principalmente a proteção da família e da criança em situação de rua, né? Ou a criança que está numa instituição de acolhimento, que também tem um olhar diferente. A criança acolhida, ela tem uma proteção diferente, né? Lembrando que é um acolhimento, o serviço de acolhimento é aqueles que atendem as crianças na primeira infância, ou aqueles que atendem a criança na primeira infância naquela medida de proteção do artigo 101 do ECA, medida protetiva, aula 3, situação de risco, medida protetiva. Quando você ou o juiz promoveu o acolhimento institucional dessa criança. Não tem nenhum familiar que pode ficar com essa criança, seja na família natural, seja na família extensa. Não tem parente biológico para ficar com essa criança. Então aí você vem, acolhe essa criança e em se tratando de criança na primeira infância, ela vai ter toda essa proteção especial de atenção, de espaço para brincadeira, de sociabilidade com outras crianças. Então se não tiver criança acolhida, a equipe ela busca promover eventos e inserir essa criança em contextos em que ela tenha sociabilidade com outras crianças da mesma faixa etária de desenvolvimento, tá? Nós temos ainda o programa de família acolhedora, né? Que dependendo do teu município, ele vai acontecer ou não. Deixa eu só colocar isso. Desceu aqui, ó. O acolhimento, ele envolve crianças, mas também pode ser familiar, né? De mulheres, crianças e adultos. Depois eu vou... Vou tentar fazer assim, ó. Isso. Então, nós já falamos também sobre a possibilidade de acolhimento familiar, que é aquele acolhimento, pessoal, que acontece quando a gente constata que a mãe também é vítima de violência, por exemplo. Ou que a gente tem uma irmã de 25 anos, que é quem cuida de todos os irmãos, e aí eu vou acolher os irmãos, porque eles estão numa vulnerabilidade extrema, e eu preciso levar também essa irmã. Então, o acolhimento familiar, ele também acontece com uma instituição de acolhimento, talvez até a mesma, dependendo da organização do município, mas aí não é só a criança que vai ser acolhida, é a família que vai ser acolhida, tá? E aí, vamos falar sobre o sistema de garantia. Então, só para fechar essa partezinha aqui do nosso marco legal da primeira infância. Marco legal da primeira infância é eu pegar a minha ideia de Loas e Suas, que é o que a gente já viu ali na aula passada, e transportar isso para uma proteção de crianças até 6 anos de idade, tá? Entendendo principalmente as necessidades de uma criança em desenvolvimento. Vamos para a nossa próxima lei, que já é uma lei de 2017. Veja que a gente está avançando ali, à medida que o tempo vai passando, a gente está avançando na legislação também. Então, já estamos em 2017. Vamos falar um pouquinho sobre a SGD, que é o Sistema de Garantias de Direito.
da criança e do adolescente que é vítima ou que é testemunha de violência, tá? Pessoal, antes da gente falar um pouquinho dos objetivos, quando a gente fala sobre violência, eu sei que vocês já sabem disso, mas quando a gente fala sobre violência, a gente tem que lembrar sempre do que é violência. Quais são os tipos de violência, certo? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre violência, é fácil identificar um cenário de violência, o mais fácil de identificar é o cenário de violência física, né? Cenário de violência física, você sabe que a criança ela apanhou, ela aparece roxa na escola, ela aparece com hematoma, ela aparece com marca, ela não deixa a professora tirar a blusa, o dia tá muito quente, ela vai fazer educação física, ela não deixa a professora tirar a blusa. Aí você fala, mas o que tá acontecendo, né? Não deixa trocar. E aí quando a gente tem inúmeros casos, assim, infelizmente. E aí a criança não deixava trocar, não deixava mexer, não deixava tirar a blusa, tava sempre com frio. Aí quando você tira, você vê os hematomas. Você identifica ali o sinal de violência, tá? Então a violência física, ela é um sinal mais fácil de identificação. Você vai lá, você leva pra delegacia de polícia pra fazer o boletim de ocorrência, e essa criança ela vai no IML e você tem um laudo da prova da violência. Então, a violência física é uma violência mais fácil de identificar e mais fácil de trabalhar. Mas nós temos outras formas de violência, que é a violência, por exemplo, psicológica. A violência psicológica talvez seja uma das violências mais difíceis de identificar e talvez uma das mais difíceis de trabalhar, de conseguir provar, né? Então, o que importa em violência psicológica? Qualquer conduta de discriminação, depreciação, desrespeito em relação à criança ou adolescente, uma ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal, xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou a intimidação sistemática, que é o bullying, que possa comprometer o desenvolvimento psicoemocional. Então, isso, pessoal, é um maltrato psicológico. E isso é comum. Isso é comum dentro do âmbito familiar. E pode ser que não sejam os pais responsáveis que pratiquem isso, mas pode ser que essa criança ela seja vítima de uma violência psicológica por um irmão mais velho, pela madrasta, pelo padrasto, né? E que faz as palavras que afirmam que essa criança ela é incapaz, que essa criança ela não merecia estar aí, que ela não deveria estar aí. Então, tudo isso é identificado, geralmente, essa violência psicológica a gente consegue identificar com mais facilidade pelas escolas, pelo comportamento em sala de aula, ou quando a criança revida o comportamento violento que ela aprende, tá? Então, essa é uma forma de violência, condutas violentas que ela tá sofrendo. Outra muito comum, alienação parental. O que é alienação parental, pessoal? A alienação parental, ela é aquela violência que ou o pai faz contra a mãe com relação à criança, ou a mãe faz, né, com relação ao pai. Que é há uma separação entre pai e mãe biológicos. A criança, ela convive com os dois. E aí os pais, eles começam a usar a criança para atacar ao outro, né? Geralmente, a alienação parental se dá num contexto de separação, mas é possível que não seja necessariamente esse o contexto. Então, você ataca o outro, né, através do filho, atinge através do filho, né? Então, ela é entendida como uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento de vínculo e manutenção de vínculo com ele. Ou seja, ou aqui genitor é no sentido amplo, ou seja, ou a mãe ou o pai. Então, a criança mora com a avó materna e a avó materna destrói o pai. Ou a criança mora com o pai e o pai destrói a mãe. Então, manipula a criança, induz a criança a não gostar do outro, né? Do outro genitor, daquele que não tá na sua convivência. Então, aquele que detém a guarda, que detém o poder de decisão sobre a criança. E aí, a criança, o pai ou a mãe tenta visitar aquele que deveria deixar falar, mas é a criança que não quer ir. Eu não consigo forçar ele a ir, porque ele odeia o pai ou porque ele odeia a mãe. Isso daqui é muito levado pro conselho tutelar. Muito levado, tá? Então, vocês vão perceber. E vocês podem até sugerir a alienação parental nos relatórios de vocês. O que vocês não podem é dar um laudo de alienação parental, porque a alienação parental, ela é laudada, ela é apurada ali com um acompanhamento psicológico das partes. Mas você vai olhar a situação de contexto e, às vezes, por exemplo, quando a mãe não conseguir ter acesso ao filho que mora com a avó paterna, ou o pai não conseguir ter acesso ao filho que mora com a mãe, ou a família entrou num novo relacionamento e a criança simplesmente passou a odiar a mãe e agora só quer saber do pai e da madrasta. Quando você constata uma possível alienação parental, você leva isso
em notícia fácil para o Ministério Público. Ou pode acontecer que até já exista um processo de guarda e você, Conselho Tutelar, preste informações dos atendimentos que você fez à família, porque a família geralmente procura o Conselho Tutelar para providências, tá? Então existe uma ação específica de alienação parental que você pode orientar enquanto conselheiro tutelar a esse pai ou a essa mãe que está sofrendo vítima, né, observando ali que a criança sendo vítima de alienação parental com relação a ele, para que ele entre com uma ação, processo judicial de alienação parental. Se não tem dinheiro para contratar advogado, pode ser nomeado um advogado pelo juízo, né, pela comarca ali, pelo juiz do fórum, para que entre com o processo gratuitamente, para que seja apurada a realização de alienação parental. Porque em casos assim, várias medidas podem ser decididas pelo juiz, como por exemplo, essa criança ser visitada, ter visitas assistidas, ser buscada por um oficial de justiça numa busca e apreensão para que visite aquele genitor com o qual ela não está convivendo, multa para aquele genitor que está praticando alienação parental. Então são várias medidas que podem ser tomadas ali, que podem ser decididas no sentido de combater a alienação parental, que é uma violência psicológica, que coloca a criança em situação de risco, tá? Qualquer outra conduta que expõe a criança ou adolescente direta ou indiretamente a um crime violento contra um membro de sua família ou sua rede de apoio, independente do ambiente que tenha cometido, particularmente quando isso a torna testemunha, tá? Então sempre vai ser uma violência psicológica, especialmente aqui, o crime mais comum de violência é a agressão via violência doméstica, né? Então é o pai violento que espanca a mãe, que espanca a filha. E aí, o âmbito da violência doméstica, a criança que ela tá inserida nesse âmbito de violência doméstica, mesmo que ela não seja a que apanha, ela também é considerada vítima de violência, porque ela é vítima de violência psicológica, né? E quantos casos, assim, a criança, ela vê aquilo, e aí quando ela fica um pouquinho maior, com 10, 12 anos, ela já começa a entrar na frente do pai para não bater na mãe, né? Tentar revidar, tentar impedir as agressões. Então, isso não existe um cenário de violência psicológica, né? Não existe um cenário em que isso não seja violência psicológica, era isso que eu queria dizer, tá? A violência sexual, que é entendida como qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar ou presenciar, tá? E isso é bem importante. Presenciar a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. E é importante, pessoal, porque criança não presencia ato sexual. Então, quando uma criança ela é submetida a presenciar, a assistir um ato sexual, ainda que dele não participe, ela também é vítima de violência sexual, tá? Inclusive a exposição do corpo em foto, vídeo por meio eletrônico ou não. Que compreenda abuso sexual. E aí, o que é um abuso sexual? É toda ação que se utiliza de criança e adolescente para fins sexuais, né? Então, pode ou não haver conjunção carnal. Então, toda ação com finalidade sexual envolvendo criança e adolescente. Exploração sexual comercial, entendida como o uso da criança e do adolescente na atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação. E aqui, pessoal, quando a gente fala de exploração sexual, a gente tá falando realmente de vender a criança, né? Ai, Fernanda, mas isso daí não deve acontecer, né? Eu lamento informar, mas acontece bastante. Acontece partindo de mãe, inclusive, né? Que vende, mãe biológica que vende a criança. Ou o tráfico de pessoas, que a depender do tamanho do teu município é um pouco menos comum, que é entendido como recrutamento, transporte, transferência, alojamento, enfim. É você pegar aquela criança, aquele adolescente, e levar mediante ameaça ou qualquer outra forma de coação, né? Até mesmo fraude, engano, abuso de autoridade, enfim. Pode ser o patrão que faz isso, contrata pra... Quantos casos a gente não vê? Contrata pra menina ser modelo e aí leva e submete à exploração sexual, tá? E violência institucional. E essa violência institucional, pessoal, é bem importante, porque quando a gente fala de violência institucional, a gente fala de violência que se dá dentro das nossas instituições, enquanto rede pública, tá? Então, ela é entendida por uma violência praticada por uma instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. O que significa? Significa que eu posso ter, por exemplo, uma criança numa casa de acolhimento. Essa criança, ela já passou por tudo que ela passou para ser acolhida. Ela foi acolhida e lá na casa de acolhimento ela continua sofrendo violência. Ela pode estar sofrendo violência de algum funcionário, ela pode estar sofrendo violência psicológica, ela pode estar sendo coagida, ela pode estar sendo revitimizada pela prática de um ato de um ato sexual que ela sofreu, né? Ela pode ter sofrido violência sexual e está sendo revitimizada pela polícia, que já ouviu ela 4 vezes e o inquérito foi anulado, precisou ouvir de novo. Então,
qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é sempre evitar a revitimização da criança e do adolescente, tá? Então, a ideia é evitar sempre e evitar procedimentos desnecessários, repetitivos e invasivos. E aqui eu gosto de pedir bastante cautela de interpretação do conselho tutelar. Por quê, pessoal? Porque a gente não pode fazer com que crianças, elas revivam, sejam elas vítimas ou testemunhas de uma violência. A melhor forma de abordagem é sempre impedir que ela reviva aquela situação de violência. Então, Fernanda, significa que eu não posso ouvir essa criança? Não, você pode ouvir. Só que você não pode revitimizá-la. Então, para ouvir uma criança que viveu uma situação de violência ou foi vítima de uma situação de violência, essa lei, né, essa lei de 2017, sobre a qual nós estamos falando agora, que é a ESGD, ela instituiu 2 ferramentas, tá? A escuta especializada e o depoimento especial. A escuta especializada é realizada por órgãos da rede de proteção, como saúde, educação, assistência social, você, conselheiro tutelar, direitos humanos, segurança pública, enfim. E o depoimento especial, ele é feito daquele lá dentro do sistema de investigação de segurança pública, lá na polícia, lá na delegacia, ou no fórum com o juiz, tá? Eu vou falar mais especificamente sobre a escuta especializada e o depoimento especial, mas vou fazer isso na próxima aula.